Olá, eu sou o Celso Sais, instrutor da formação FTTX Clássico. Bem-vindos ao curso FTTX Clássico Introdução. Nele nós vamos abordar todo o conhecimento básico necessário para que qualquer profissional tenha entendimento do FTTX e das redes ópticas passivas. Vamos lá. Bom, o curso tem uma carga horária de 8 horas, ela é simbólica, obviamente nós não vamos gravar 8 horas de vídeo, não há necessidade, vai ficar uma duração menor. Por quê? Todo curso, toda vez que nós estudamos alguma coisa, aquilo que o instrutor ou o professor nos passa é uma orientação do caminho, pretende-se que seja curto, racional, para que se tenha entendimento de alguma matéria. Então, nós procuramos aqui colocar os elementos essenciais para que se tenha entendimento das redes ópticas passivas e do FTTX como arquitetura de comunicação. Cabe a cada um de nós estender os conhecimentos a partir das diretrizes que nós vamos apontar no curso. A nota de exame para a certificação é de 75% de aproveitamento. As provas são feitas pela plataforma Oráculo EAD, através da plataforma. Há mais de uma tentativa para se conseguir a certificação, embora essa certificação seja facultativa. O ingresso e o cumprimento deste curso é obrigatório para o acesso às carreiras da formação FTTX. A carreira de projetista Outside Plant, a carreira de projetista Passive Optical Network, de circuitos ópticos, e a carreira de projetista Head-End, de equipamentos de Head-End. Ok? Então, a certificação é facultativa, mas o complemento do curso é obrigatório. Percebam que o conteúdo não é pequeno. E, obviamente, se nós fôssemos abordar com determinada profundidade cada um destes elementos, estudaria uma grade universitária de 1 ano de formação, pelo menos, com 2 ou 4 horas aula semana. Com certeza. Dentro do curso introdutório, nós vamos abordar conceitos do FTTX, histórico do desenvolvimento da fibra óptica, cronologia, primeiras pesquisas, comunicação pelo guia de onda, descoberta do raio laser, processo de potencialização da fibra óptica, tabela cronológica desse desenvolvimento, emissores de luz, tipos de laser, nós vamos falar em emissores de luz, de LEDs também, óbvio, tipos de laser, laser de cavidade VCSEL, todos os outros tipos, funcionamento do laser, as características típicas de um laser, os fenômenos distintos da luz, muito importante se conhecer os fenômenos da luz para se entender os processos de comunicação. Construção da fibra óptica, a pré-forma óptica, os elementos que vão nas composições, as dopagens, fibras ópticas, as janelas de transmissão óptica e as bandas ópticas, tipos de fibra multimodo, monomodo, fibras especiais, elas estão aí no dia a dia, fibras que utilizam canais optofluídicos, elas estão nos equipamentos que fazem cirurgia de visão. Grupos de fibras ópticas, vários grupos, elas são divididas, um exemplo, LWP, Low Water Peak, fibra de baixo índice de água, nós vamos entender o que significa e o porquê, para que é utilizado, e assim sucessivamente. Ainda vão ser abordados os padrões, os órgãos e as normas publicadas por esses órgãos relacionadas à fibra óptica, anomalias ópticas e problemas nas fibras, a arquitetura básica das redes passivas, o histórico de Passive Optical Network,
as técnicas de multiplexação e demultiplexação da luz que estão intrinsecamente ligadas a esse histórico, o método AWG, a topologia de rede ótica, barramento, estrela, anel, árvore, as terminologias das premissas FTTX. O que são as premissas? O X, Fiber to the Home, Fiber to the User, Fiber to the Curb, Fiber to the Business, Fiber to the Cabinet, Fiber to the Node, Neighborhood, Fiber to the Apartment, to the Antenna, e assim sucessivamente. Redes óticas passivas, largura de banda, protocolos. Nós vamos estudar o que era o APON, o que foi o BPON, o EPON, quais protocolos eram utilizados, as suas larguras de banda, o que era possível se trafegar aqui. A padronização do Gigabit over Passive Optical Network e as engenharias do FTTX, como eu acabei de descrever. Fruto da nossa experiência, nós procuramos racionalizar as engenharias e para que o FTTX fique mais pautável e mais compreensível. Nós dividimos isso em 3 engenharias. Engenharia de rotas físicas, tudo que significa a construção de uma rota física, todas as engenharias, as métricas dos elementos de rota física, os tipos de rota física, que vão abrigar os circuitos ópticos, que vão ser desenvolvidos na engenharia óptica. Como é que eu faço um circuito óptico, né? Que tipo de topologia eu vou utilizar, eu vou ter redundância e assim sucessivamente. As engenharias de equipamento, que suíte de equipamento eu tenho que montar no meu head-end para fornecer sinal de voz, dados e vídeos, caso a dinâmica do FTTX. Cada localidade tem uma peculiaridade. Se eu estou, por exemplo, numa localidade onde eu não tenho um provedor que me chegue com uma fibra ou com um sinal de televisão em CATV decodificado, eu tenho que ter antena vertical, polarização vertical e horizontal e construir o canal dentro do meu head-end. Então, a suíte de equipamentos vai envolver encoder, decoder e assim sucessivamente. Vamos falar das engenharias. Então, o FTTX clássico racionalizou isso. As aplicações e serviços do FTTX, as áreas de utilização, os serviços, né, que são suportados e todas as referências bibliográficas utilizadas para se compor esta linha de raciocínio e este conteúdo. Vamos lá. Aula número 1. Nós vamos abordar nesta aula número 1 os conceitos do FTTX, partindo do histórico do desenvolvimento das fibras ópticas, a sua cronologia, as primeiras pesquisas, a comunicação pelo guia de onda óptica, devidamente estabelecido por Charles Kahl e George Hockman, e a descoberta do raio laser. Bom, princípio natural para que haja comunicação é a presença de 3 elementos distintos: emissor-receptor, um elemento; meio físico, segundo elemento; e protocolo, terceiro elemento. Vamos provar esta máxima. Eu sou o emissor, você é o receptor. O nosso meio físico, obviamente isto aqui é uma transmissão, mas estaríamos conversando frente a frente. O nosso meio físico seria o ar, para propagar as ondas sonoras da minha voz. E o protocolo, no caso, nós dois estamos falando português. Com os 3 elementos nós temos comunicação. Vamos falhar um elemento. Existe emissor e receptor, eu e você. O meio físico é o mesmo, é o ar, vai propagar a nossa voz. Só que o protocolo é diferente. Eu falo português e você fala aramaico.
não vai haver comunicação. Vamos modificar o elemento que vai faltar aqui. Emissor e receptor nós temos, eu e você. Nós temos protocolo, nós falamos a mesma língua, o português. Porém, o meio físico está prejudicado. Embora exista o ar e nós vamos conversar, eu estou no 15º andar de um prédio, num bairro, e você está a alguns quilômetros dentro da sua casa no outro. Não há meio físico, não há comunicação. Então, partindo dessa máxima, vamos estudar o histórico do desenvolvimento e a origem da fibra. Uma referência aqui do próprio Wikipedia: fibra óptica ou ótica é um filamento flexível e transparente fabricado a partir do vidro ou do plástico extrudado e que é utilizado como condutor de elevado rendimento de luz, imagens ou impulsos codificados. Tem diâmetro de alguns micrômetros, uma medida que nós vamos falar agora daqui para frente, constantemente, micrômetros, ligeiramente superior à de um fio de cabelo humano. Por ser um material que não sofre interferências eletromagnéticas, e aqui o grande motivo porque a fibra ótica é a tendência do mundo para comunicações, a fibra possui uma grande importância em sistemas de comunicações de dados. Desde os primórdios, o homem se utiliza da luz para se comunicar, né? O homem, em certas épocas, fazia fogueiras para indicar a presença de exércitos inimigos, para sinalizar caminhos na mata escura. O homem utilizava faróis costeiros para orientar os navios e assim por diante. Então, a partir da observação de fenômenos da natureza, por exemplo, a visão do espectro solar, do arco-íris, a ciência observa a natureza desde o seu princípio. E a partir daí, o homem começou a imaginar a incidência do arco-íris, das cores. Como é que aquilo acontecia? Aquilo acontecia depois da incidência de uma chuva com a presença de raios solares. E assim por diante. Então, em 1842, o suíço Jean-Daniel Colladon e o francês Jacques Babinet começaram a analisar se poderiam guiar a luz através da água ou de um tubo de vidro curvado. A partir daí, em 1870, o americano John Tyndall, físico, conseguiu guiar a luz através de um jato de água que fluía entre dois recipientes. Aqui há uma imagem alegórica do experimento de Tyndall, uma projeção de um feixe de luz atravessando um recipiente, né, que conduzia a água. Tem uma lâmpada inserida aqui. E o jato de água termina e ilumina o final da incidência. O que é utilizado aqui? Para se conseguir um guia de onda óptico, é necessário, e tudo leva a se buscar a reflexão interna total. A reflexão interna total é obtida através dos princípios da refração, onde eu tenho aqui que a mudança de direção de uma onda, ao atravessar a fronteira entre dois meios, é chamada de refração. A refração modifica a velocidade de propagação e o comprimento da onda, mantendo uma proporção direta. A constante de proporcionalidade é a frequência que não se altera. Se nós formos ver o postulado da lei de Snell, tem aqui um link também do Wikipedia, nós vamos entender o que é a refração. Então, o que acontece? Nós conseguimos obter a reflexão interna controlando o ângulo de incidência do feixe luminoso. Quando ele bate, a gente emite o feixe luminoso. Quando ele bate
na fronteira entre meios diferentes, cujo índice de refração é diferente um do outro, ocorre o aprisionamento desta luz, segundo o ângulo de incidência. Então o feixe bate nesse limiar, fica aprisionado, ele é desviado, ele tenta escapar, bate e assim sucessivamente, ele é guiado até o final da incidência do feixe. Isto nós vamos ver agora. Nós realizamos a experiência do Tyndall e aqui domesticamente. A gente até recomenda que você faça essa experiência, ela é muito simples. Primeiro eu comecei com um copo aqui, minha patroa não gostou muito porque ele media aqui algumas coisas de culinária. Mas depois eu fiz diferente. Uma vasilha de plástico normal, um pedaço de rolha, né, com um durex, uma arruela colada com cola quente. Vocês podem ver aqui do lado, não tem nada, simples. Para a experiência foi utilizado água, mas o elemento ideal chama-se propileno glicol USP. Ele tem uma densidade diferente da água, portanto, a gente consegue observar a onda com uma velocidade menor ainda e dá para ver a onda. Mas esse experimento ficou muito bom. Então, se você quiser fazer, é muito simples. Uma vasilha, um lugar para essa vasilha cair, né? No nosso caso aqui, uma outra vasilha com o logotipo do FTTX Classic. E você pode fazer isso. Muito importante. Uma caneta laser, né? O verde é ideal. Tá aqui um feixe de laser, né? Vou mostrar aqui. E você vai posicionar ele diretamente até atingir o furo e assim sucessivamente. Vamos lá, vamos realizar. Tá aqui o Tyndall e a nossa experiência. Dá para perceber o laser aqui. Soltei a água, começou a formar o jato. Nós vamos perceber que eu estou acertando o ângulo de incidência, olha, já começou. Ela tenta escapar, mas fica aprisionada. Eu fiz algumas incorreções exatamente para provar isso. Quando a gente acerta o ângulo de incidência, a luz vai inteira até o final do feixe, até o final do jato. Vocês vão perceber que vai iluminar muito lá no final, porque o ângulo está perfeitamente correto. Eu aprisionei toda a luz. Já dá para perceber aqui um pouco. Na experiência eu coloquei a mão e vocês vão ver, tá aí. A hora que o ângulo acerta, a iluminação é total. Dá pra gente ver aqui o via de onda, olha a onda. À medida que diminui este fluxo de água, dá para perceber exatamente, nós vamos tentar parar o vídeo para que dê para mostrar exatamente esta onda se formando aqui. Já está num ponto muito bom aqui, vamos ver. A incidência da luz total, o feixe. Vamos ver aqui que eu vou conseguir parar. Olha, aqui já é uma. Dá para ver o raio tentando escapar, pega um índice de refração do ar do meio externo e fica aprisionado. Bate e vai para outra extremidade e assim sucessivamente. Vamos parar um pouquinho mais para frente. Dá para ver aqui exatamente a luz sendo conduzida toda. É perfeito. E essa, então, é a experiência do Tyndall. Olha aqui, ó. Exatamente, olha, o feixe inteirinho, descendo até embaixo. Continuando, vocês viram que isso aconteceu em 1870, em 1910,
Petrus Joseph Wilhelm e Dimitrios Rondos concluíram um estudo teórico sobre a possibilidade de se transmitir luz em um guia de onda dielétrico. Nós vamos ver o que significa. Evidenciado em 1920 por Otto Schiever. Em 1926, John Lodge Baird patenteia a ideia de se transmitir imagens através de um cabo de vidro flexível. Aqui Charles Kao, fazendo suas análises sobre esse primórdio de experiência, percebeu que as primeiras fibras possuíam atenuação na casa de 1000 decibéis por quilômetro, se tornando inviáveis. Em 1952, motivados pelos resultados obtidos por Tyndall, o pai da fibra ótica, a luz não é por coincidência, a luz vem do Oriente, o conhecimento vem do Oriente. Narinder Singh Kapani iniciou seus trabalhos que o levaram à invenção da fibra ótica, considerando as deficiências do vidro evidenciadas nos estudos anteriores. Em 57, Kapani publicou seus artigos sobre a tecnologia de fibras óticas que havia desenvolvido no jornal Journal of the Optical Society of America. Em 1954, revestindo um guia dielétrico com uma camada de material de baixo índice de refração, a exemplo do ar, o físico Abraham Cornelis Sebastian Van Hel descreveu uma técnica relacionada ao alinhamento de imagens, capaz de transmitir imagens ópticas sem perdas por atenuação de sinal. Então a gente tem aqui uma onda eletromagnética, né? Que através da física existe o fenômeno da oscilação, onde a amplitude consiste no deslocamento máximo de um sistema oscilante, como por exemplo no caso de um pêndulo. Então nós temos aqui três eixos x, y e o z. A amplitude é uma das principais características de uma onda e é a diferença máxima da grandeza que sofre a vibração desde o seu valor médio. Então vamos considerar o ponto zero como seu valor médio, porque a amplitude ela é desenvolvida em todos os sentidos, no vertical e no horizontal. E o seu deslocamento é contínuo. Isso é uma onda ótica formulada pelos físicos. Nós conseguimos ver os elementos explorando aí qualquer uma das fórmulas. Por exemplo, a fórmula do Snell. Continuando em 1960, Kao começa a trabalhar no Standard Telecommunication Laboratories, nos Estados Unidos, em associação com o engenheiro inglês George Alfred Hockman. Eles montam um grupo para investigar o mecanismo de dissipação de materiais dielétricos usados em fibras ópticas. Então percebam que eles começam a utilizar os fenômenos da luz e a analisar os materiais utilizados para se aproveitar disso. Em 61, Kao e Hockman começam a pesquisar não só a física dessas guias, mas principalmente as propriedades dos materiais usados em sua fabricação. Isso lhes conferiu um prêmio Nobel de Física. Em 65, Charles Kao defende sua tese de doutorado sobre a orientação do físico australiano Anthony Emile Corbaillac. E aqui está o que é um dielétrico. Um dielétrico é um isolante elétrico. Marquem bem isso. Um dielétrico é uma substância isolante que, sob a atuação de um campo elétrico exterior acima do limite de sua rigidez dielétrica, permite o fluxo da corrente. O que significa isso? Qualquer substância submetida a um campo elétrico muito alto pode se ionizar e tornar-se um condutor.
Isto é um princípio que nós vamos entender daqui a pouco. A importância do dielétrico na comunicação óptica. Em junho de 66, a tese de Charles Kao e George Rockman lhes rendeu aqui, este artigo, que lhes rendeu o prêmio Nobel, como eu falei. Eles propuseram a comunicação óptica através das fibras de vidro. Então, Naringer Singh Kapani é o pai das fibras ópticas, mas Charles Kao é considerado o pai da comunicação óptica através das fibras ópticas. Aqui está uma cópia do postulado do artigo. No artigo eles afirmavam que uma fibra de material de vidro construída em uma estrutura revestida representa uma possível guia de onda óptica, prática e com importante potencial como uma nova forma de comunicação. Comparada com os cabos coaxiais usados em sistema de radiocomunicações, essa nova forma de guia de ondas tem uma grande capacidade de informação e possíveis vantagens de custo material. Paralelamente a esses estudos, nós vimos que esse postulado, essa publicação foi em 66. Em 1960, estava acontecendo algo muito importante para que tudo isso se desenvolvesse. A descoberta do raio laser por Theodor Maiman. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Lembra o princípio do dielétrico? Quando você estimula uma substância com uma carga acima do seu limite de rigidez dielétrica, ele vira um condutor. Aqui um exemplo do raio laser. Em 61, Elias Schnitzer apresentou uma proposta de como realizar uma ação deste laser em uma fibra óptica. Essa proposta foi concretizada em 64, quando Schnitzer e Koster conseguiram uma ação do laser em fibra de vídeo dopada com neodímio. Lembra dos dielétricos? O neodímio é um item da tabela periódica que vai ser estudado mais para frente. Vocês vão perceber todo o desenvolvimento de materiais para se chegar no que nós temos hoje. Fibras com baixo índice de atenuação, com alto índice de reflexão e alto aproveitamento dos pulsos de laser. Tem uma referência aqui do Quantum que explica exatamente. Aqui a gente tem o laser usando numa cirurgia, né? E aqui um princípio de estimulação do raio laser. Aula número 2. Processos de potencialização da fibra óptica, tabela cronológica da fibra óptica, emissores de luz e tipos de laser. Aguardo vocês na próxima aula. Até já.